Uma mendiga ajudou uma milionária após um acidente na rua. Ao acordar, a milionária ficou em choque ao ver o anel de sua filha desaparecida há anos. A chuva caía pesada naquela noite. As gotas batiam no vidro do carro como pequenos martelos, tornando quase impossível enxergar direito. Helena segurava o volante com firmeza, mas sua mente estava longe. Cada vez que parava em um semáforo ou olhava para o retrovisor, parecia que via o rosto de Luísa, sua filha desaparecida. Aquela imagem a perseguia todos os dias, mas nas noites solitárias, como aquela, a dor ficava insuportável. O rádio tocava uma música baixa, mas Helena mal prestava atenção. Ela se lembrava de como Luísa costumava cantarolar exatamente aquela melodia, enquanto brincava no banco de trás do carro. De repente, sua garganta ficou apertada, e ela piscou rápido, tentando afastar as lágrimas. Mas não adiantava. Era impossível esquecer. Na tentativa de se distrair, ela apertou um botão no painel para mudar a estação, mas tudo o que encontrou foram ruídos estáticos e notícias desinteressantes. A culpa não foi sua. Ela sussurrou para si mesma, como se dissesse em voz alta para acreditar, mas as palavras soavam vazias. A tempestade ficava mais intensa, e as ruas da cidade pareciam completamente desertas. Os postes iluminavam fracamente o asfalto molhado, e as poças refletiam as luzes como espelhos distorcidos. Era como se o mundo inteiro estivesse se desfazendo sob a chuva, e Helena era apenas uma peça solta nesse caos. Ela mal percebeu quando o semáforo à frente mudou para vermelho. Estava tão distraída com seus pensamentos que, ao olhar para a frente, viu as luzes vermelhas de outro carro tarde demais. "Droga!" exclamou, pisando no freio com força. As rodas derraparam no asfalto molhado e o carro começou a girar. Por um segundo, tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Então o impacto veio. O carro bateu de lado em um poste com um barulho ensurdecedor. O som do metal amassando ecoou na rua vazia. Helena foi jogada contra o cinto de segurança, sentindo o ar escapar dos pulmões. O impacto a deixou atordoada, e tudo ao seu redor parecia girar. O cheiro de gasolina e borracha queimada invadiu o carro. Ela tentou se mover, mas seus braços pareciam feitos de chumbo. Por um momento, tudo ficou escuro. Ela não sabia se tinha apagado ou se o mundo ao seu redor tinha desaparecido. Quando abriu os olhos, a visão estava embaçada, mas conseguiu distinguir o formato de uma figura do lado de fora da janela. Era uma menina. Ela parecia pequena e frágil, com o rosto parcialmente coberto por um capuz surrado. Helena piscou algumas vezes, tentando focar melhor, mas tudo ainda estava meio confuso. A garota bateu na janela com cuidado. "Ei, você tá bem?" A voz dela era suave, quase hesitante, mas tinha uma urgência que Helena não conseguia ignorar. Helena tentou responder, mas só conseguiu soltar um gemido fraco. A menina puxou a porta com força, abrindo-a com dificuldade por causa da batida. Um vento gelado e molhado invadiu o carro, fazendo Helena estremecer. "Não se mexe muito, tá? Você pode ter se machucado", disse a garota, enquanto olhava ao redor, claramente tentando decidir o que fazer. Foi então que algo chamou a atenção de Helena. Mesmo com a visão ainda turva, ela conseguiu ver um brilho familiar no dedo da menina. Um anel dourado, com um pequeno detalhe de esmeralda. O mesmo anel que ela havia dado para Luísa no aniversário de 7 anos. O coração de Helena disparou. Ela sentiu o corpo inteiro se aquecer, mesmo com o frio da chuva. Não podia ser coincidência. Era impossível. Ela sabia que aquele anel era único. "Onde?" começou a falar, mas a voz saiu rouca e fraca. "Fica calma", respondeu a menina, sem perceber a pergunta. "Vou chamar ajuda." Antes que a garota pudesse se afastar, Helena segurou seu braço com força, ignorando a dor que sentiu no movimento. "Esse anel", disse ela, ainda tentando encontrar forças para falar mais claramente. A menina olhou para a mão, como se só então tivesse notado o anel. Ela parecia surpresa, mas não disse nada. "Onde você conseguiu isso?" Helena perguntou,
com mais força desta vez. A garota hesitou, olhando para Helena com olhos grandes e assustados. Não parecia ter mais do que 12 ou 13 anos, mas havia algo na sua expressão que a fazia parecer mais velha, como se tivesse carregado o peso do mundo nos ombros. Eu... não sei, respondeu finalmente, desviando o olhar. Ele sempre foi meu. Helena sentiu o coração quase parar. Não fazia sentido. Mas algo dentro dela dizia que aquela menina não estava mentindo. Não vai embora, implorou, segurando o braço da garota com mais força. Tá bom, eu fico, respondeu a menina, visivelmente desconfortável, mas sem tentar se soltar. A chuva continuava a cair, cada vez mais forte, enquanto as duas ficavam ali, paradas, entre a destruição do carro e o mistério daquele anel. Para Helena, aquela menina podia ser sua única chance de finalmente descobrir o que tinha acontecido com Luísa. E por mais absurdo que parecesse, ela não podia deixá-la escapar. Helena estava sentada na beira da cama do hospital, segurando uma xícara de chá que havia esfriado há horas. Ela olhava fixamente para o nada, sem prestar atenção ao burburinho dos médicos e enfermeiros que passavam pelo corredor. O acidente ainda estava fresco em sua mente, como um filme que ela não conseguia desligar. A chuva, o impacto, o cheiro de gasolina e, claro, a menina, Ana. A imagem da garota ainda estava gravada na memória de Helena. A figura pequena, os olhos grandes e assustados, o capuz molhado que escorria água no asfalto. Mas, acima de tudo, o anel. Aquele anel. Ela sabia, sem a menor sombra de dúvida, que era o mesmo que tinha dado a Luísa. As chances de ser coincidência eram praticamente zero. Helena deu um gole no chá frio, tentando organizar os pensamentos. Tudo parecia tão confuso. Ela sabia que estava viva por causa daquela menina. Depois do acidente, foi Ana quem conseguiu ajuda. Foi ela quem correu para chamar uma ambulância enquanto Helena ainda lutava para manter os olhos abertos. Quando Helena acordou na ambulância, Ana estava ao seu lado, segurando sua mão com força, como se soubesse que ela precisava de algo sólido para se agarrar. Era estranho, porque a garota tinha uma postura de quem não confiava em ninguém. Mas ali estava ela, ao lado de uma completa estranha, se recusando a ir embora até que tivesse certeza de que Helena ficaria bem. O médico que cuidava de Helena havia dito que o acidente poderia ter sido fatal. Não era só a sorte que tinha salvado sua vida. Era aquela menina. Mais tarde, no mesmo dia, enquanto Helena estava sendo examinada, ela notou Ana sentada em uma cadeira no canto do quarto. Estava imóvel, com as mãos no colo, mas os olhos observavam tudo ao redor, como se esperasse algo ruim a qualquer momento. Helena tentou puxar conversa. Você mora por aqui? Onde estão seus pais? Mas Ana desviava os olhos e dava respostas curtas, quase secas. Parecia desconfortável com o interesse de Helena, mas também não ia embora. Foi então que Helena decidiu tentar algo diferente. Você sabe que esse anel é especial para mim, não sabe? Ana ficou completamente imóvel. Por um momento, Helena achou que ela ia se levantar e sair correndo. Mas, ao invés disso, a garota olhou para o anel no dedo como se estivesse vendo pela primeira vez. Eu não sei muito sobre ele, disse Ana, depois de um longo silêncio. Alguém me deu há um tempo. Quem deu? Uma mulher. Ela me deu e disse para eu não tirar. O coração de Helena disparou. Que mulher era essa? Por que daria o anel de Luísa para uma menina de rua? Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, Ana se levantou e começou a andar pelo quarto. Não parecia nervosa, mas Helena percebeu que era um movimento para evitar o interrogatório. Eu só ajudei porque você parecia precisar, disse Ana de repente. Mas não quero problemas. Helena a olhou com atenção. A garota tinha algo diferente, algo que não combinava com a figura frágil que aparentava. Apesar do jeito arredio e desconfiado, havia uma determinação ali. Você não tem para onde ir, tem? Ana parou de andar. Por um segundo, pareceu considerar mentir, mas depois apenas deu de ombros. Não, fica comigo, disse Helena, surpreendendo até a si mesma. Ana franziu a testa, desconfiada. Por quê?
porque você salvou a minha vida e porque eu acho que esse anel é a chave para algo que eu preciso entender. A menina hesitou, mas acabou concordando. Helena sabia que estava tomando uma decisão impulsiva, mas algo dentro dela dizia que era o certo a fazer. Quando receberam alta, Helena pediu que um táxi as levasse para sua mansão. O caminho foi silencioso, com Ana olhando pela janela, claramente desconfortável. Ela estava acostumada com ruas sujas, prédios abandonados e a constante sensação de perigo. Aquela mulher rica, com um carro destruído e uma casa enorme, parecia de outro mundo. Ao chegar à mansão, Ana olhou para o lugar com olhos arregalados. O portão de ferro, o jardim bem cuidado e as luzes quentes que iluminavam o caminho até a porta eram completamente diferentes de tudo o que ela conhecia. Helena notou o desconforto da garota e colocou a mão suavemente em seu ombro. É só uma casa, Ana. Por dentro, é igual a qualquer outra. Ana não respondeu, mas a expressão em seu rosto dizia o contrário. Assim que entraram, Dona Marta, a governanta, veio recebê-las. Helena explicou rapidamente o que tinha acontecido, mas não deu muitos detalhes sobre Ana ou o anel. Marta, no entanto, olhou para a menina como se já soubesse que algo estava errado. Ela vai ficar aqui, Marta. Pelo menos por enquanto, disse Helena. A governanta não pareceu gostar da ideia, mas não discutiu. Nos dias seguintes, Ana ficou quieta, observando tudo com cuidado, como se ainda não confiasse em ninguém. Para Helena, porém, sua presença era um lembrete constante de que talvez, só talvez, o destino estivesse lhe dando uma chance de descobrir o que realmente aconteceu com Luísa. Os primeiros dias de Ana na mansão foram tudo menos tranquilos. Ela tentava se misturar, ficar em silêncio e evitar chamar atenção, mas sua presença era como um pequeno furacão invisível. Cada canto da casa parecia ter notado a chegada dela, e isso incluía, especialmente, Dona Marta. Dona Marta estava na mansão há décadas. Era uma mulher forte, de rosto marcado pelo tempo, cabelos sempre presos em um coque impecável e um olhar que parecia enxergar além do que as pessoas diziam. Ela não era só a governanta. Era quase como uma sombra de Helena, cuidando de tudo e garantindo que a casa funcionasse perfeitamente. Para Marta nada escapava, e agora havia Ana. No início, Marta tentou não demonstrar o incômodo, fazia suas tarefas como sempre, cumprimentava Ana com um simples bom dia e passava reto. Mas Helena percebeu que havia algo errado. Era a maneira como Marta olhava para a menina, como se estivesse analisando cada movimento dela, cada palavra. Certo dia, enquanto Helena estava no escritório, analisando papéis antigos de Luísa que haviam sido guardados, Marta entrou. Ela parecia tensa, mas tentava disfarçar. Senhora Helena, posso falar com a senhora? Helena não levantou os olhos dos papéis, mas fez sinal para Marta continuar. É sobre essa menina, Ana. Eu realmente não sei se é uma boa ideia ela ficar aqui. O tom de Marta era educado, mas havia algo mais ali. Helena sabia que aquela mulher raramente falava sem pensar, e se ela estava se pronunciando, é porque vinha guardando aquela opinião por dias. Por que não seria uma boa ideia, Marta? Marta hesitou. Seus dedos mexiam na barra do avental, um sinal claro de que estava nervosa. A senhora mal conhece essa garota. Não sabemos de onde ela veio, o que ela fez, ou por que estava com aquele anel. Helena finalmente olhou para Marta. O olhar da governanta estava firme, mas havia algo a mais ali. Não era só preocupação com segurança. Era algo mais profundo. Eu sei que não faz sentido, Marta, mas sinto que ela é importante. Você viu o anel. É o da Luísa. Foi nesse momento que Marta desviou os olhos. Helena percebeu. Você não acha isso estranho, Marta? Não acha que pode ser um sinal? A voz de Helena era carregada de emoção. Marta, no entanto, parecia relutante em responder. Senhora, só estou dizendo que precisamos ter cuidado. A senhora já sofreu tanto. Talvez essa menina não seja o que parece. Aquela frase ficou na cabeça de Helena. Talvez essa menina não seja o que parece.
O que exatamente Marta queria dizer com isso? Nos dias seguintes, a tensão na casa só aumentou. Marta tratava Ana de forma distante, como se a menina fosse uma hóspede indesejada. Não era rude, mas também não era acolhedora. Ana, por sua vez, parecia perceber isso. Ela evitava Marta sempre que podia, ficando mais tempo no quarto ou saindo para o jardim quando a governanta estava por perto. Uma tarde, Helena encontrou Marta na cozinha, secando a louça com movimentos tão firmes que era quase como se estivesse tentando descontar sua irritação no pano. Marta, precisamos conversar. Marta suspirou e colocou o pano sobre o balcão. Estou ouvindo, senhora. Por que você está agindo assim com a Ana? Eu já disse que ela vai ficar aqui. A governanta hesitou novamente, mas dessa vez sua voz saiu com mais firmeza. Porque não confio nela. Não confio no que ela representa. O que ela representa, Marta? Ela é só uma menina. Não, senhora, não é só isso. Esse anel, essa história toda, isso não parece certo. E eu acho que a senhora sabe disso também. Helena ficou em silêncio. Ela entendia o ponto de Marta, mas algo dentro dela dizia que Ana não era uma ameaça. Pelo contrário, Ana parecia perdida, assustada, mas também conectada de alguma forma à verdade que Helena buscava. No fim do dia, enquanto Helena refletia sobre tudo, Ana apareceu na sala, carregando um livro que tinha encontrado na biblioteca. Ela o colocou sobre a mesa de centro e olhou para Helena. Essa casa é muito grande, disse Ana, quase sussurrando. Helena sorriu, mas antes que pudesse responder, Marta entrou na sala com uma bandeja de chá. O olhar que ela deu para Ana foi curto, mas intenso. Boa noite, senhora. Com licença. Ana observou Marta sair e depois olhou para Helena. Ela não gosta de mim, disse Ana. Helena suspirou. Ela só é cuidadosa. Não leve para o lado pessoal. Ana deu de ombros, mas havia algo na sua expressão que dizia que ela estava acostumada com desconfiança. No fundo, Helena sabia que teria que lidar com Marta. Algo na atitude da governanta parecia mais do que simples resistência. Era quase como se ela soubesse de algo, mas estivesse tentando esconder. E isso fazia Helena se perguntar: será que Marta estava mesmo preocupada com a segurança da casa? Ou havia mais segredos enterrados naquela mansão do que ela imaginava? Nos primeiros dias na mansão, Ana era como um fantasma silencioso. Ela não fazia barulho, quase não falava, e quando o fazia, eram respostas curtas, diretas. Helena observava a menina de longe, tentando decifrá-la. Algo naquela garota era diferente, e não era apenas por causa do anel. Era o jeito como ela se movia pela casa, como se já conhecesse cada canto, cada corredor. Uma manhã, Helena estava na sala, examinando algumas fotos antigas de Luísa. Eram imagens felizes, de aniversários, férias e dias comuns. Ana entrou sem ser chamada e ficou parada perto da porta, observando. Não disse nada, mas seus olhos fixaram-se nas fotos. Você pode se aproximar, Ana. A menina hesitou, mas depois caminhou lentamente até Helena. Parou ao lado da cadeira e olhou para a foto de Luísa, uma onde ela estava sorrindo com um bolo de aniversário na frente. Quem é ela? Helena engoliu em seco. Ela nunca tinha mostrado aquelas fotos a Ana antes. É minha filha. Ana continuou olhando, sem dizer nada. Mas havia algo na maneira como seus olhos percorriam cada detalhe da imagem. Como se estivesse tentando se lembrar de algo que não conseguia alcançar. Depois daquele dia, os pequenos comportamentos estranhos começaram a se multiplicar. Ana parecia saber coisas que não deveria saber. Coisas que só alguém que tivesse convivido com Luísa ou que conhecesse a mansão de muito perto poderia saber. Um dos momentos mais marcantes aconteceu numa tarde. Helena estava no jardim, sentada em um dos bancos de madeira, observando as flores que Luísa tanto amava. Ana apareceu de repente, vinda de uma das laterais da casa. Esse era o lugar preferido dela, não era? Helena arregalou os olhos. Como você sabe disso, Ana? A menina deu de ombros como se não tivesse ideia.
Só parece um lugar especial. Mas Helena sabia que aquilo não era um palpite qualquer. A maneira como Ana havia dito aquilo parecia muito mais do que uma simples suposição. Outra vez, Ana estava explorando a biblioteca. Helena entrou e a encontrou sentada no chão, com um livro aberto no colo. Mas não era um livro qualquer. Era um dos favoritos de Luísa, uma história que Helena lia para ela antes de dormir quando era pequena. Eu lembro dessa história, disse Ana, sem perceber que Helena estava ali. Helena ficou paralisada. O que você disse? Ana levantou a cabeça, como se só então percebesse a presença de Helena. Ah, nada. Eu só disse que a capa parece familiar. Mas Helena sabia que havia algo mais. Não era possível que fosse coincidência. E então, na mesma noite, aconteceu algo ainda mais perturbador. Ana estava no quarto que Helena havia preparado para ela. Era simples, com uma cama, uma pequena cômoda e algumas coisas para que ela se sentisse confortável. Helena estava passando pelo corredor quando ouviu uma melodia. Ela parou imediatamente. Era uma música de ninar, a mesma que Helena cantava para Luísa quando era bebê. Seu coração disparou. Helena abriu a porta lentamente e encontrou Ana sentada na cama, balançando levemente o corpo para frente e para trás, enquanto cantarolava a música. Ana, onde você ouviu essa música? A menina olhou para Helena com uma expressão confusa. Não sei. Acho que alguém já cantou para mim. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela música era algo íntimo, algo que apenas ela e Luísa compartilhavam. Não havia como Ana conhecê-la. Os dias passaram e Helena começou a notar outros detalhes. Ana parecia saber exatamente onde ficavam certas coisas na mansão, mesmo sem nunca ter estado ali antes. Uma tarde, ela entrou na cozinha e abriu um armário específico para pegar uma caneca, como se já soubesse que ali era o lugar certo. Como você sabia que estavam aí? Perguntou Helena. Eu só imaginei. Helena não sabia o que pensar. Seriam apenas coincidências? Intuição? Ou havia algo mais profundo? Algo que ela ainda não conseguia entender? A gota d'água veio quando Ana mencionou um balanço que ficava no jardim. Aquele balanço não existe mais, disse Helena, surpresa. Mas existia antes, certo? Perto daquela árvore grande. Helena sentiu o chão sumir. O balanço tinha sido retirado anos atrás, pouco depois do desaparecimento de Luísa. Era impossível que Ana soubesse disso. Com o passar dos dias, a tensão aumentava. Helena sentia que estava chegando perto de algo, mas não sabia o quê. Cada comportamento de Ana parecia um pedaço de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar. E, ao mesmo tempo, uma pergunta constante ecoava na mente de Helena. Quem era realmente aquela menina? E o que ela sabia sobre Luísa que ainda não estava disposta a contar? Era uma manhã tranquila, ou pelo menos deveria ser. Helena estava em seu escritório, tentando organizar alguns papéis antigos. O sol entrava pela janela, mas sua mente estava longe de qualquer coisa pacífica. Desde que Ana chegara à mansão, as coisas estavam diferentes. Não era apenas a tensão com Marta ou as perguntas sem resposta sobre o anel. Agora havia algo novo. Pequenas coisas estavam sumindo. O primeiro objeto desaparecido foi algo quase insignificante. Uma caneta dourada que Helena guardava em sua escrivaninha. Era um presente antigo, não de grande valor, mas de grande significado. Ela notou que havia sumido quando foi pegá-la na gaveta certa, onde sempre estava, e encontrou o espaço vazio. Talvez tenha caído, pensou na hora. Procurou rapidamente pelo escritório, mas não encontrou. Com tantas coisas em sua cabeça, acabou deixando para lá. Mas então, dias depois, foi a vez de um porta-retratos. Helena tinha um pequeno porta-retratos em seu quarto, na mesinha ao lado da cama. Era uma foto de Luísa, ainda pequena, segurando um buquê de flores. A moldura era simples, mas a foto era uma das lembranças mais preciosas que ela tinha da filha.
Naquela manhã, ao se levantar, Helena percebeu que o porta-retratos não estava lá. Olhou ao redor. Pensou que talvez tivesse colocado em outro lugar, mas não. Ela tinha certeza absoluta de onde costumava ficar. O que está acontecendo nessa casa? Murmurou para si mesma, já se sentindo um pouco paranoica. Foi quando ela começou a perceber um padrão. Os objetos que desapareciam não eram aleatórios. Eram todos relacionados a Luísa. Uma fita de cabelo que Helena guardava no armário, um desenho infantil que Luísa tinha feito e que estava na gaveta da sala de estar. Até mesmo uma pulseira de miçangas que Helena encontrou quebrada anos atrás, mas guardou por ser um dos últimos objetos que a filha usou. O problema era que ninguém parecia saber onde esses objetos estavam indo parar. Helena decidiu perguntar diretamente. Começou pela governanta. Marta, você mexeu nas coisas do meu quarto recentemente? Não, senhora, respondeu Marta, com o tom sempre educado, mas um pouco irritado. Se estivesse precisando de algo, eu teria avisado. E você não viu um porta-retratos por aí? Ou uma pulseira que estava guardada na cômoda? Não, senhora. Helena notou o olhar da governanta. Marta parecia desconfortável com o assunto, mas não disse mais nada. Então Helena decidiu perguntar para Ana. Encontrou a menina no jardim, mexendo na terra perto de uma roseira. Ana, você viu uma foto que estava no meu quarto? Era um porta-retratos pequeno, com a imagem de Luísa. Ana parou o que estava fazendo e ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando lembrar. Eu não. Por que está perguntando isso? Porque algumas coisas estão sumindo, todas relacionadas à minha filha. Ana olhou para o chão e depois para Helena, com uma expressão séria que não combinava com sua idade. Você acha que fui eu? Helena sentiu um peso no peito ao ouvir a pergunta. Não era sua intenção acusar a menina, mas a coincidência era difícil de ignorar. Eu não estou dizendo isso. Só quero saber se você viu alguma coisa. Ana balançou a cabeça. Não vi. A resposta parecia honesta, mas havia algo na postura dela que deixou Helena intrigada. Naquela noite, Helena estava sentada na sala, refletindo sobre tudo o que estava acontecendo. Os desaparecimentos a deixavam inquieta. Não era só sobre os objetos em si, mas sobre o que eles representavam. Cada item tinha um significado especial, um pedaço da memória de Luísa. E se fosse algum tipo de sinal? Foi então que, ao se levantar para ir ao quarto, algo chamou sua atenção. Havia uma luz fraca vindo de um dos quartos de hóspedes no segundo andar, um cômodo que raramente era usado. Helena subiu as escadas com cuidado, tentando não fazer barulho. Quando abriu a porta do quarto, encontrou algo que a fez prender a respiração. No centro do quarto, havia uma pequena pilha de objetos. A pulseira, o porta-retratos, a fita de cabelo, o desenho. Tudo o que tinha desaparecido estava ali, cuidadosamente organizado, como se alguém tivesse reunido aquelas coisas de propósito. Ana estava sentada no chão, ao lado da pilha, com o porta-retratos nas mãos. Ela olhava para a foto, como se estivesse tentando entender algo. Ana, o que você está fazendo aqui? A menina olhou para Helena surpresa, mas não assustada. Eu só achei essas coisas. Onde? Espalhadas pela casa. Por que você as reuniu? Ana deu de ombros, mas seus olhos estavam cheios de emoção. Eu não sei, só senti que devia. Helena se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado da menina. Essas coisas são muito importantes para mim, Ana. São as memórias que tenho da minha filha. Eu sei, disse Ana baixinho. Por isso eu juntei. Naquele momento, Helena não sabia o que pensar. Havia algo profundamente enigmático em Ana. Algo que ia além do anel ou de suas respostas evasivas. Por que ela fazia aquilo? E mais importante, como ela sabia exatamente o que significava cada um daqueles objetos? Enquanto isso, Marta continuava fazendo seu trabalho como sempre, com a mesma precisão impecável. Ela limpava, organizava e comandava os outros empregados com autoridade. Mas havia algo diferente nela. Ela evitava olhar nos olhos de Helena,
E quando Ana estava por perto, ficava inquieta, quase nervosa. Helena sabia que havia algo errado. Uma manhã, enquanto tomava café na sala de jantar, ela decidiu ir direto ao ponto. Marta, que estava organizando a mesa, foi pega de surpresa quando Helena quebrou o silêncio. Marta, precisamos conversar. A governanta olhou para ela com uma expressão neutra, mas Helena percebeu o leve tremor em suas mãos. Claro, senhora. O que deseja? Sente-se, por favor. Marta hesitou, como se sentar fosse um ato de fraqueza, mas obedeceu. Ela puxou uma cadeira e se acomodou, mantendo as costas eretas e as mãos no colo. Você está me escondendo alguma coisa. A frase caiu no ar como uma pedra atirada em um lago. O rosto de Marta permaneceu inexpressivo por alguns segundos, mas Helena viu seus olhos se estreitarem levemente. Eu não sei do que a senhora está falando. Sabe sim, Marta. Desde que Ana chegou, você está diferente. E não é só desconfiança. É algo mais profundo. Você sabe de algo sobre ela. Marta abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ela parecia travada, como se uma parte dela quisesse falar e outra estivesse lutando para impedir. Eu já te vi reagir a coisas que ela disse, continuou Helena. A música de ninar, por exemplo. Você reconheceu? Não reconheceu? Aquela pergunta foi a quebra de uma represa. Marta baixou a cabeça e suspirou profundamente. Por um momento parecia que o peso de décadas havia caído sobre seus ombros. A senhora está certa. Eu sei algumas coisas, mas não sei se devo contar. Helena se inclinou para a frente, com o coração acelerado. Marta, se há algo que você sabe sobre a Luísa ou sobre Ana, eu preciso ouvir. A governanta permaneceu em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos na mesa, como se estivesse organizando os pensamentos. Então, finalmente, começou a falar. Há muitos anos, quando Luísa era pequena, eu cometi um erro. Helena sentiu o estômago revirar. Que tipo de erro? Eu estava com problemas, senhora. Problemas financeiros. Eu devia dinheiro para pessoas erradas, e elas começaram a me ameaçar. Não sabia mais o que fazer. Helena não disse nada. Apenas deixou Marta continuar. Foi quando eles me pediram um favor. Algo que parecia simples na época. Eles queriam que eu deixasse que um deles entrasse na mansão para observar os hábitos da sua família. Helena levou a mão à boca, surpresa. Você deixou um estranho entrar na minha casa? Eu achei que não faria mal. Marta levantou a voz, mas sua expressão era de puro desespero. Eles disseram que era só uma observação, que ninguém sairia machucado. Eu não sabia o que eles estavam planejando, mas sabiam, não é? Marta assentiu, com os olhos marejados. Poucas semanas depois, Luísa desapareceu. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você sabia quem levou minha filha? Não. Eu juro que não sabia. Quando percebi o que tinha acontecido, já era tarde demais. Eu tentei investigar, tentei descobrir algo, mas as mesmas pessoas que me ameaçavam me fizeram calar. Disseram que, se eu tentasse contar algo, a senhora também estaria em perigo. A cabeça de Helena girava. Todas aquelas perguntas sem respostas durante anos. Todo o vazio. E Marta, alguém em quem confiava completamente, sabia mais do que admitia. E Ana? O que ela tem a ver com isso? Marta engoliu em seco. Eu vi essa menina na rua semanas atrás, antes do acidente. Ela estava usando o anel. Eu sabia que era o mesmo da Luísa, mas fiquei com medo de perguntar. Por que você não disse nada? Porque eu estava com medo, senhora. Medo do que poderia significar. Medo de reabrir algo que eu passei anos tentando enterrar. Helena respirou fundo, tentando digerir tudo aquilo. Marta estava arrependida, isso era claro. Mas o que ela havia feito tinha consequências enormes. Eu não posso acreditar que você me escondeu isso por tanto tempo. Eu sei que errei, senhora, e eu aceito qualquer punição que a senhora queira dar. Mas, por favor, acredite em mim quando digo que eu só queria proteger você. Helena ficou em silêncio, os pensamentos rodando sem parar em sua mente. Finalmente,
ela se levantou. Marta, eu preciso de tempo para processar isso. Mas uma coisa é certa. Eu vou descobrir toda a verdade. A governanta apenas assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena deixou a sala, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e determinação. Agora, mais do que nunca, ela sabia que não podia confiar completamente em ninguém. A única certeza que tinha era que precisava continuar. A verdade estava ali, em algum lugar, esperando para ser revelada. E ela não iria parar até encontrá-la. Helena estava sentada na sala de estar, encarando a xícara de café à sua frente. Sua mente girava como um turbilhão, tentando conectar as peças da confusão que havia se tornado sua vida. Desde que Ana apareceu, as memórias de Luísa estavam mais vivas do que nunca. E agora, com a confissão de Marta, havia uma nova camada de dor e mistério. Ela precisava de respostas, e sabia exatamente onde procurar. Renato, o vizinho que morava na propriedade ao lado, sempre foi um homem reservado. Desde que Helena se mudou para a mansão, ele havia mantido contato mínimo, trocando apenas cumprimentos educados. Mas algo em sua expressão quando via Ana a deixava intrigada. Era como se ele reconhecesse algo, mas estivesse tentando esconder. Helena não podia mais ignorar isso. Naquela tarde, ela decidiu visitá-lo. Caminhou pelo pequeno portão que separava as propriedades e seguiu pela trilha que levava à casa de Renato. A casa dele era simples, quase modesta, um contraste gritante com a mansão imponente de Helena. Ao chegar, bateu na porta com firmeza. Renato abriu a porta poucos segundos depois. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão constantemente cansada. Parecia surpreso ao vê-la ali. Helena, disse ele num tom que era quase uma pergunta. Podemos conversar? É importante. Renato hesitou por um momento, mas acabou dando espaço para que ela entrasse. A sala estava cheia de livros e papéis espalhados. Havia uma cadeira velha ao lado de uma lareira apagada, e o cheiro de café forte pairava no ar. Helena ficou de pé, sem saber exatamente como começar. Renato, eu preciso de respostas. O homem ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. Você sabe alguma coisa sobre Luísa, não sabe? Renato ficou imóvel. Por um instante, parecia que ele ia negar, mas o jeito determinado de Helena o fez suspirar profundamente. Sente-se, disse ele, apontando para a cadeira próxima. Helena obedeceu, sentindo o coração acelerar. Renato sentou-se em frente a ela, esfregando as mãos como se estivesse tentando reunir coragem. Eu sabia que esse dia ia chegar, começou ele. O quê? O que você sabia? Renato olhou diretamente para ela, seus olhos carregados de culpa. Eu conheci Luísa. Helena sentiu o ar desaparecer por um momento. Como assim? Conheceu? Renato passou a mão pelo rosto, parecendo exausto. Foi depois que ela desapareceu. Eles me trouxeram até ela. Quem são eles? Pessoas perigosas, Helena. Pessoas com quem você não quer mexer. O coração de Helena batia tão rápido que parecia que ia sair do peito. Renato, você tem que me contar tudo. Agora. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu estava em apuros, assim como Marta. Essas pessoas me encontraram. Disseram que eu devia dinheiro, mesmo sem eu saber como. Fui ameaçado. E um dia, eles apareceram na minha porta com uma menina. Era Luísa. Helena colocou a mão na boca, tentando segurar o choro. Eles disseram que eu precisava cuidar dela por alguns dias. Que se eu cooperasse, eles não fariam mal a ninguém. Você viu minha filha, Renato? Ela estava bem? Ela estava assustada, mas bem. Eu fiz o que pude para protegê-la, enquanto estava comigo. Helena se levantou abruptamente, incapaz de ficar parada. Por que você nunca me contou isso antes? Porque eu estava com medo, Helena. Eles me disseram que, se eu abrisse a boca, minha vida estaria em perigo. E a sua também. Ela se virou para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você poderia ter me ajudado. Poderia ter me contado antes. Renato abaixou a cabeça,
como se estivesse carregando um peso impossível. Eu me arrependi todos os dias desde então, mas eu estava paralisado, e quando finalmente criei coragem para tentar encontrá-la, já era tarde. Eles a levaram para outro lugar. Helena respirava fundo, tentando processar tudo aquilo. Você sabe quem eram essas pessoas? Renato hesitou. Não sei nomes, mas sei que eram organizados. Isso não foi um crime qualquer, Helena. Foi algo planejado, algo grande. E por que ela? Por que minha filha? Renato olhou para ela com uma expressão que era um misto de pena e culpa. Eu não sei, mas o que quer que fosse, ela era importante para eles. Helena sentiu um misto de raiva e esperança. Finalmente, havia alguma luz no mistério. Mas ao mesmo tempo, parecia que cada resposta só trazia mais perguntas. Renato se levantou e foi até uma pequena gaveta. De lá, ele tirou um pedaço de papel amassado e entregou a ela. Isso foi deixado comigo quando eles levaram Luísa. Eu não sei o que significa, mas talvez te ajude. Helena abriu o papel e viu um endereço, escrito de forma apressada. O que é isso? É para onde eles disseram que iam levá-la. Nunca tive coragem de investigar. Helena segurou o papel com força. Obrigada, Renato. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Helena saiu da casa dele com o coração pesado. Agora ela tinha uma nova pista, mas também mais dúvidas do que nunca. Enquanto caminhava de volta para a mansão, uma coisa estava clara em sua mente. Não importava o que fosse necessário, ela iria até o fim para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Luísa. Era quase meia-noite quando Helena finalmente decidiu falar com Ana. As palavras de Renato ainda ecoavam na sua mente, misturadas com o peso da revelação de Marta. Tudo parecia apontar para a menina que, de alguma forma, estava no centro de toda essa confusão. Ana estava no quarto, sentada no chão, com uma folha de papel dobrada em mãos. Helena a observou por um momento antes de bater suavemente na porta. Ana levantou o olhar e, pela expressão no rosto dela, ficou claro que sabia que aquela conversa seria séria. Posso entrar? Ana deu de ombros. Um gesto que era a sua maneira de dizer tanto faz, mas não de forma rude. Helena entrou e se sentou na cama, de frente para a menina. Ana, eu preciso que você me diga a verdade. A garota ficou em silêncio, olhando para o papel que segurava. Helena notou que a postura dela estava mais rígida, como se esperasse um ataque ou uma acusação. Não estou brava, Ana. Mas preciso saber quem é você de verdade e por que está aqui. Ana apertou o papel nas mãos e por fim suspirou. Eu já te falei, começou ela hesitante. Eu não sei muita coisa, mas você sabe mais do que está dizendo, insistiu Helena. E acho que está na hora de compartilhar. A menina desviou o olhar para a janela, onde a luz da lua iluminava parte do quarto. Quando finalmente voltou a falar, sua voz era baixa, quase um sussurro. Uma mulher me enviou até você, mas no dia do acidente eu jamais poderia imaginar que era você. Eu só queria te ajudar. Helena se inclinou para a frente, os olhos fixos em Ana. Que mulher? Eu não sei o nome dela, respondeu Ana. Mas ela parecia saber muito sobre você. E sobre Luísa. O coração de Helena disparou. O que ela te disse? Ana hesitou, brincando com o papel nas mãos. Ela me encontrou na rua, há uns meses. Disse que eu deveria vir para cá, que você me ajudaria. E por que você? Ana levantou o olhar, os olhos cheios de uma mistura de medo e tristeza. Eu não sei. Ela só disse que eu precisava trazer isso para você. A menina estendeu o papel amassado para Helena. As mãos de Helena tremiam enquanto pegava o objeto. Desdobrou cuidadosamente e viu algo que a fez prender a respiração. Era um desenho. Não era algo recente, mas sim uma ilustração infantil, claramente feita por Luísa. Ela reconheceu imediatamente os traços desajeitados e o jeito como sua filha desenhava árvores enormes e pessoas pequenas. No canto do papel, havia uma assinatura. Luísa. Onde você conseguiu isso? Foi a mulher que me deu, explicou Ana. Disse que você ia entender. Helena segurou o desenho como se fosse a coisa mais frágil do mundo.
Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas. O que mais ela disse? Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Ela falou que você não deveria parar de procurar, que Luísa ainda está viva. As palavras bateram em Helena como um trovão. Sua mente estava em caos, mas ao mesmo tempo, havia uma pequena chama de esperança queimando dentro dela. Essa mulher... Como ela era? Ana franziu a testa, tentando lembrar. Ela era alta, com cabelo curto, bem arrumada. Parecia saber muito sobre mim, mas não queria falar muito. Você confia nela? Não sei, mas ela parecia séria. E eu não tinha para onde ir, então fiz o que ela disse. Helena se levantou, andando pelo quarto. Sua mente girava, tentando conectar os pontos. Quem era essa mulher? Por que ela tinha o desenho de Luísa? E por que mandaria Ana para sua casa? Ana, você tem certeza de que é só isso que ela te disse? Sim, só isso. Helena parou e olhou para a menina. Apesar de todas as perguntas sem respostas, ela sabia que Ana estava sendo sincera naquele momento. A garota era tão vítima quanto ela, talvez até mais. Tudo bem, Ana. Obrigada por me contar. A menina assentiu, visivelmente aliviada por não ser mais pressionada. Mas eu preciso de um favor, continuou Helena. Se lembrar de qualquer coisa sobre essa mulher, por menor que seja, me avise, tá? Tá bom, respondeu Ana, com um leve aceno de cabeça. Helena saiu do quarto com o desenho nas mãos, sentindo o peso da nova informação. O que aquilo significava? Quem era a mulher que sabia tanto sobre sua vida? Enquanto descia as escadas em direção ao escritório, Helena tomou uma decisão. Ela não ia esperar mais. Precisava agir. A mulher que mandou Ana tinha respostas, e Helena não ia parar até encontrá-la. A mansão, que sempre foi um lugar de tranquilidade para Helena, agora parecia carregada de tensão. Era como se os segredos que vinham sendo desenterrados pairassem no ar, fazendo cada som ecoar mais alto, cada silêncio parecer mais pesado. A casa tinha suas sombras, e de repente, elas estavam mais vivas do que nunca. Os empregados sentiam o clima. Dona Marta fazia suas tarefas, mas com passos apressados, como se quisesse terminar tudo rápido e evitar qualquer conversa longa com Helena ou Ana. Os outros funcionários cochichavam entre si pelos corredores, claramente desconfortáveis com a presença da menina e o comportamento mais reservado de Helena. E Ana, ela também estava diferente. Desde que contou sobre a mulher misteriosa, a garota parecia ainda mais fechada. Passava boa parte do tempo no quarto, olhando pela janela ou desenhando. Quando cruzava com Marta, os dois se evitavam com um silêncio gelado que Helena não podia ignorar. Naquela manhã, Helena decidiu tentar aliviar o clima. Preparou um café da manhã na sala de jantar, com a mesa cheia de frutas, pães e chá. Era uma tentativa de criar um momento em que todos pudessem respirar. Mas em vez disso, a tensão ficou ainda mais óbvia. Ana chegou primeiro, sentando-se no canto da mesa. Pegou uma maçã e ficou mordiscando, sem olhar para Helena. Marta veio logo depois, trazendo uma jarra de suco, mas sua expressão endureceu ao ver Ana ali. Helena suspirou. Não dava mais para ignorar. Marta, sente-se. A governanta hesitou, claramente desconfortável. Senhora, ainda tenho coisas para fazer. Marta, por favor, sente-se. A autoridade na voz de Helena não deixava espaço para discussões. Marta se sentou na outra ponta da mesa, o mais longe possível de Ana. Helena olhou para as duas, tentando encontrar um jeito de começar. Isso não pode continuar assim. A tensão entre vocês está afetando todo mundo. Marta desviou o olhar, mas Ana encarou Helena diretamente. Eu não fiz nada. Eu sei que não fez, Ana. Mas não é sobre o que você fez ou não. É sobre o que está acontecendo aqui. Marta finalmente falou, com a voz mais baixa do que o normal. Senhora, com todo o respeito, essa menina trouxe confusão para esta casa. Ana levantou o olhar, desafiadora. Eu não pedi para estar aqui. Marta apertou os lábios como se quisesse responder, mas se conteve.
Helena interveio antes que a discussão escalasse. Chega. Marta, eu entendo que isso é difícil para você. Mas Ana é minha convidada, e eu decidi que ela vai ficar. Isso não está aberto para discussão. Marta suspirou, mas não respondeu. E você, Ana? Continuou Helena, suavizando o tom. Eu sei que você não se sente confortável aqui, mas estou fazendo o possível para te ajudar. Ana deu de ombros, voltando a morder a maçã sem dizer nada. Helena sabia que não tinha resolvido nada. A tensão estava longe de desaparecer, mas pelo menos havia deixado claro que não ia tolerar hostilidade aberta. Mais tarde, enquanto caminhava pelo corredor, Helena ouviu algo estranho. Era o som de passos apressados vindo do quarto de Ana. Quando chegou perto, encontrou Marta de pé na porta, segurando algo na mão. Marta, o que está fazendo aqui? A governanta se virou rapidamente, escondendo o objeto atrás de si. Eu só estava verificando. Verificando o quê? Antes que Marta pudesse responder, Ana apareceu ao lado da porta. Seus olhos estavam fixos na mão de Marta. Isso é meu. Helena olhou para Marta, que finalmente revelou o que estava segurando. Um pequeno caderno de desenhos. Por que você está mexendo nas coisas de Ana? Marta hesitou, claramente nervosa. Eu achei que poderia haver algo relevante aqui. Ana arrancou o caderno das mãos de Marta, com os olhos cheios de raiva. Não tem nada aí que seja da sua conta. Helena levantou a mão, pedindo calma. Marta, isso foi longe demais. Se tiver algo que precise ser discutido, venha até mim. Não mexa nas coisas de Ana sem permissão. Marta abaixou a cabeça. Sim, senhora. Quando a governanta saiu, Ana entrou no quarto, batendo a porta com força. Helena ficou parada no corredor, sentindo o peso da situação. Estava claro que manter a paz na mansão seria mais difícil do que imaginava. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu passos pelo corredor novamente. Pensou em ignorar, mas algo a fez levantar e espiar. Era Ana. A menina estava parada diante do quarto de Marta, segurando o caderno de desenhos contra o peito. O que está fazendo, Ana? A menina se virou rapidamente, surpresa. Nada. Helena se aproximou devagar. Você não precisa ficar assim, Ana. Estou aqui para te proteger. Ana olhou para ela, os olhos brilhando de algo que Helena não conseguia identificar. Eu só quero entender, respondeu Ana, antes de voltar para o quarto. Helena ficou ali, sozinha no corredor. Cada passo que dava parecia trazer mais dúvidas do que respostas, e a mansão, que antes era sua fortaleza, agora parecia um palco de segredos prontos para explodir. Era uma manhã fria e nublada, quando Helena finalmente decidiu ir até a casa que Marta mencionara. Desde a revelação da governanta, Helena não conseguia pensar em outra coisa. A ideia de que aquele lugar poderia ser uma peça importante no quebra-cabeça era o suficiente para deixá-la inquieta. Ela estava na cozinha, tomando um café enquanto olhava para o mapa na tela do celular. A localização era vaga, mas não impossível de encontrar. Helena sabia que seria um lugar isolado, longe da cidade, o tipo de lugar que alguém usaria para esconder segredos. Ana apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos ainda meio sonolenta. Ela não disse nada, mas observava a Helena com atenção. Vou sair hoje, Helena disse, sem desviar os olhos do celular. Para onde? Helena hesitou. Não queria envolver Ana mais do que já estava, mas sabia que esconder as coisas também não ajudaria. Há uma casa, começou ela. Um lugar que Marta mencionou. Acha que pode estar ligado a Luísa. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se aproximou e sentou-se à mesa. Eu quero ir. Helena olhou para ela, surpresa. Não acho uma boa ideia, Ana. Pode ser perigoso. Ana cruzou os braços. Eu já estive em lugares perigosos. Helena suspirou, mas percebeu que não havia como mudar a determinação da menina. Tudo bem, mas você faz exatamente o que eu disser. Pouco tempo depois, as duas estavam no carro, dirigindo em direção à área rural.
A estrada era sinuosa, cercada por árvores altas que formavam uma espécie de túnel natural. O silêncio entre elas era quase absoluto, quebrado apenas pelo som do motor e das folhas ao vento. Quando chegaram ao local indicado, Helena estacionou o carro em uma estrada de terra. A casa estava a alguns metros, escondida por árvores e arbustos crescidos. Era velha, com as janelas cobertas por tábuas e a pintura descascando. Parecia abandonada há anos. "É aqui", disse Helena, respirando fundo. As duas desceram do carro e caminharam até a entrada. A porta estava trancada, mas com um leve empurrão, Helena conseguiu abri-la. O cheiro de mofo e madeira velha encheu o ar. O lugar estava vazio, mas havia sinais de que alguém esteve ali antes. Uma mesa com papéis amassados, uma cadeira caída no chão e marcas de pés na poeira. Ana olhava tudo com atenção, como se estivesse absorvendo cada detalhe. Helena se aproximou da mesa e começou a examinar os papéis. A maioria parecia ser apenas anotações inúteis, mas um deles chamou sua atenção. Era um pequeno mapa da região, com um ponto marcado em vermelho. "Olhe isso", disse ela, mostrando o papel para Ana. "O que significa? Não sei, mas pode ser importante." Enquanto Helena continuava a procurar, Ana se afastou e começou a explorar sozinha. Ela entrou em um dos quartos e parou ao ver algo no canto. Era um velho baú, coberto de poeira. "Helena, venha ver isso." Helena correu até onde Ana estava. Ao ver o baú, ficou nervosa, mas também curiosa. As duas se ajoelharam e, juntas, abriram a tampa. Dentro havia uma coleção de objetos. Fotos antigas, um caderno de anotações e, no fundo, algo que fez Helena prender a respiração. Era um pequeno vestido azul, exatamente como o que Luísa usava no dia em que desapareceu. Helena sentiu as lágrimas brotarem, mas não podia se dar ao luxo de desmoronar. Pegou o vestido com cuidado, como se fosse feito de vidro. "Isso era dela", disse ela, a voz falhando. Ana ficou em silêncio, mas sua expressão era de compreensão. Helena voltou sua atenção para o caderno. As páginas estavam cheias de rabiscos, mas algumas palavras eram legíveis. Nome da criança, troca, prazo. Eram fragmentos soltos, mas o suficiente para deixar claro que aquilo estava relacionado ao desaparecimento de Luísa. "Esse lugar foi usado para algo grande", disse Helena, fechando o caderno com firmeza. "O que fazemos agora?" perguntou Ana. Helena respirou fundo, tentando controlar as emoções. "Vamos levar isso para casa. Talvez tenha mais respostas aqui do que parece." Enquanto saíam da casa, Helena não podia deixar de sentir que estavam sendo observadas. Olhou para trás várias vezes, mas não viu ninguém. Ainda assim, não conseguia se livrar da sensação de que alguém sabia que elas estiveram ali. Quando finalmente entraram no carro e começaram a dirigir de volta, Helena segurava o vestido azul no colo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Uma coisa era certa: aquele lugar tinha respostas, mas também trazia novos perigos. E pela primeira vez em anos, Helena sentiu que estava realmente chegando mais perto da verdade sobre o que aconteceu com sua filha. O mapa na mesa da sala de estar era a única coisa que Helena conseguia olhar. Desde que o encontrou na casa afastada, com o ponto marcado em vermelho, parecia que ele sussurrava para ela, puxando-a em direção ao desconhecido. Não sabia o que encontraria lá, mas tinha certeza de que precisava ir. Era cedo quando ela pegou o carro novamente, mas desta vez, Ana ficou em casa. Helena sabia que seria arriscado, e por mais determinada que Ana fosse, não queria colocá-la em perigo. A estrada parecia infinita. À medida que Helena deixava a cidade para trás, o cenário mudava. Asfalto se transformava em terra, e árvores altas se fechavam ao redor, bloqueando quase toda a luz do sol. O rádio estava desligado, e o único som era o ronco do motor e os pneus esmagando pedrinhas no caminho. Helena olhou para o mapa mais uma vez. Estava perto. O ponto vermelho marcado parecia indicar uma área no meio de nada, cercada por campos e vegetação densa.
Quando chegou, o lugar era ainda mais desolado do que imaginava. Não havia casas ou pessoas por perto. Apenas uma trilha estreita que desaparecia na mata. Helena estacionou o carro e desceu, segurando uma lanterna e uma mochila com algumas ferramentas que achou que poderiam ser úteis. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de seus próprios passos esmagando folhas secas no chão. Ela seguia o mapa, cada passo mais tenso que o anterior. Depois de quase 20 minutos de caminhada, Helena avistou algo entre as árvores. Uma casa velha, mais deteriorada do que a primeira que visitara. A pintura estava quase completamente descascada e o telhado parecia prestes a desabar. Ela parou por um momento, respirando fundo. Suas mãos tremiam, mas não era apenas de medo. Era a ansiedade de finalmente encontrar respostas. Ao se aproximar, notou que a porta estava entreaberta. Empurrou-a lentamente e entrou. O ar estava pesado, com o cheiro de mofo e madeira úmida. O interior era escuro, iluminado apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas quebradas. A primeira coisa que chamou sua atenção foi uma mesa no centro da sala. Sobre ela, havia um envelope fechado com o nome Helena, escrito à mão. O coração de Helena disparou. Como isso poderia estar ali? Quem sabia que ela viria? Com dedos trêmulos, ela pegou o envelope e abriu. Dentro, havia uma carta escrita em uma caligrafia apressada. Se você está lendo isso, significa que chegou até aqui. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Luísa estava destinada a ser uma moeda de troca, mas as coisas saíram do controle. Ela ainda está viva. Continue procurando. Helena leu e releu a carta várias vezes, sentindo uma mistura de raiva, dor e esperança. Quem havia escrito aquilo? Por que não deixaram mais informações? Ela olhou ao redor, procurando mais pistas. Foi quando notou uma escada que descia para o porão. O chão estava coberto de poeira, mas havia marcas de pegadas, indicando que alguém estivera ali recentemente. Helena desceu com cuidado, cada degrau rangendo sob seus pés. O porão era pequeno e mal iluminado. Havia caixas velhas empilhadas em um canto e uma mesa com papéis espalhados. Ao se aproximar da mesa, encontrou algo que fez seu estômago revirar. Uma foto de Luísa. Era antiga, provavelmente tirada pouco antes de seu desaparecimento. Sua filha estava sorrindo, segurando um ursinho de pelúcia. Helena segurou a foto com força, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não era apenas uma memória. Era uma prova de que estava no caminho certo. Mas então, ouviu um som atrás dela. Algo caiu. Talvez uma caixa. Mas o barulho foi o suficiente para congelar seu sangue. Quem está aí? Perguntou, a voz tremendo. Nenhuma resposta. Helena pegou a lanterna e começou a iluminar os cantos do porão. Estava sozinha, ou pelo menos parecia estar. Decidiu não ficar mais ali. Pegou os papéis da mesa, a foto de Luísa e a carta. Subiu as escadas o mais rápido que conseguiu e saiu da casa. No caminho de volta para o carro, sentia que estava sendo observada. Olhou para trás várias vezes, mas não viu ninguém. Ainda assim, o medo era impossível de ignorar. Quando finalmente entrou no carro e trancou as portas, respirou fundo, tentando se acalmar. A jornada àquela casa havia trazido novas pistas, mas também mais perguntas. Enquanto dirigia de volta para casa, segurava a foto de Luísa no colo, determinada a continuar. Estava mais perto da verdade do que nunca, mas também sabia que o perigo estava apenas começando. O diário estava sobre a mesa da sala de estar, com a capa de couro gasta e as bordas das páginas ligeiramente amareladas. Helena tinha encontrado o objeto no meio dos papéis que trouxe da casa abandonada. Era simples, sem nenhum detalhe que chamasse atenção. Mas, ao abri-lo, ela sabia que aquilo poderia ser o maior avanço que já teve na busca por Luísa. Sentada no sofá, com a foto da filha ao lado, Helena respirou fundo antes de começar a ler. A primeira página tinha uma data escrita no canto superior esquerdo, de quase uma década atrás. Era um registro metódico, como se alguém quisesse documentar todos os detalhes de algo muito importante. O começo parecia inocente.
Chegada da menina. 7 anos, cabelos castanhos, olhos castanhos claros. Chora muito, pergunta pela mãe. Helena sentiu o coração apertar. Aquilo só podia ser sobre Luísa. Cada palavra parecia rasgar uma ferida nova, mas ela continuou. Dia 3. Decidimos manter contato mínimo. Ela não pode saber para onde será levada. Insiste em perguntar se vai voltar para casa. Resposta permanece negativa. Helena precisou parar por um momento. Fechou o diário, apertando-o contra o peito, como se pudesse proteger Luísa através do tempo. Mas ela sabia que precisava continuar. Virou mais páginas, vendo uma mistura de descrições frias e alguns rabiscos que pareciam de outra pessoa, talvez uma mulher. Em uma delas, encontrou algo que fez suas mãos tremerem. Ela gosta de desenhar. Hoje pediu papel e lápis. Desenhou uma casa com um balanço na frente. Disse que era o lugar favorito dela com a mãe. Helena sentiu as lágrimas caírem. Ela sabia exatamente sobre o que Luísa estava falando. Era o jardim da mansão, o lugar onde passavam horas juntas. Mais à frente, as coisas começaram a ficar mais sombrias. Dia 12. Recebemos ordens de movê-la. Não sabemos o próximo destino. Disseram que não é seguro mantê-la aqui por muito tempo. Ela começou a perguntar por um anel. Parece ser algo importante para ela. O anel. O mesmo que Ana tinha no dedo quando apareceu pela primeira vez. Helena ficou olhando para a frase, sentindo como se tudo estivesse começando a se conectar. Mas foi na última parte do diário que ela encontrou algo verdadeiramente assustador. Dia 20. Decisão foi tomada. A menina será transferida para um local seguro. Mas há riscos. Alguns membros discordam da proteção oferecida e preferem encerrar o problema de outra forma. Não podemos garantir nada após isso. Helena se levantou abruptamente, derrubando o diário no chão. Encerrar o problema? Aquilo parecia uma ameaça velada à vida de sua filha. Enquanto tentava se acalmar, ouviu passos atrás dela. Era Ana, parada na porta, olhando para Helena com curiosidade. "Você está bem?" perguntou a menina, com um tom preocupado. Helena assentiu, mas suas mãos ainda tremiam. "Achei algo no diário, Ana. Algo que pode mudar tudo." Ana se aproximou lentamente, olhando para o diário caído no chão. "Posso ver?" Helena pensou por um momento, mas acabou concordando. Ana pegou o diário e começou a folhear, lendo algumas partes em silêncio. "Isso fala dela, não fala?" "De Luísa. Fala. E também fala do anel." Ana olhou para Helena, seus olhos brilhando com algo que parecia ser uma mistura de medo e determinação. "Eu sabia que isso era importante. Eu sempre soube que esse anel era especial." Helena se aproximou da menina e colocou uma mão em seu ombro. "Ana, você está ligada a isso de alguma forma. Eu não sei como, mas sinto que você é parte dessa história." A menina abaixou a cabeça, parecendo pensar profundamente. "Seja como for, precisamos descobrir mais", disse Ana. Helena concordou. Sabia que aquele diário era apenas o começo. Ali havia pistas sobre as pessoas que levaram Luísa, os lugares para onde ela foi e, talvez, os motivos por trás de tudo. Enquanto olhava para o diário em cima da mesa, Helena sentiu algo diferente. Não era apenas esperança. Era uma determinação feroz. Pela primeira vez em anos, ela sabia que estava no caminho certo. E não ia parar até chegar ao fim. Helena estava ansiosa enquanto dirigia pela estrada de terra que levava a uma pequena vila no interior. O diário que encontrou na casa abandonada tinha um nome e um endereço. Dona Célia. Aparentemente, essa mulher havia cuidado de Luísa em algum momento. Era a pista mais concreta que Helena tinha desde o desaparecimento da filha, e ela não ia desperdiçá-la. Ana estava no banco do passageiro, olhando pela janela, visivelmente inquieta. Desde que descobriram o diário, ela havia ficado mais séria, quase introspectiva. "Você acha que essa Dona Célia vai contar a verdade?" perguntou Ana, quebrando o silêncio. "Eu não sei", respondeu Helena, com os olhos fixos na estrada. "Mas precisamos tentar." A vila era simples.
composta por casas pequenas e antigas, algumas com jardins bem cuidados, outras quase caindo aos pedaços. O endereço levava a uma casa no fim de uma rua de terra batida. Era uma construção modesta, com paredes pintadas de azul desbotado e uma cerca de madeira meio torta. Helena parou o carro em frente ao portão e respirou fundo. "Estamos aqui", disse ela, mais para si mesma do que para Ana. Elas desceram do carro e caminharam até a porta. Helena bateu suavemente, mas o som parecia ecoar alto no silêncio do lugar. Alguns segundos depois, uma mulher idosa abriu a porta. Dona Célia tinha o rosto marcado pelo tempo, com rugas profundas que contavam histórias de uma vida inteira. Seu cabelo estava preso em um coque desajeitado, e seus olhos, embora cansados, tinham um brilho de curiosidade. "Pois não?", disse ela com um tom gentil. "Você é Dona Célia?", perguntou Helena, tentando controlar a ansiedade. "Sou eu. Quem são vocês? Meu nome é Helena. Esta é Ana. Eu preciso falar com você sobre algo muito importante." Dona Célia olhou para as duas, claramente desconfiada. "Entre", disse ela depois de alguns segundos de hesitação. A sala era pequena, mas aconchegante. Havia uma poltrona velha, um sofá com almofadas remendadas e uma mesa de madeira com uma toalha bordada. Dona Célia apontou para as cadeiras ao redor da mesa. "Sentem-se." Helena e Ana obedeceram, enquanto a mulher idosa se sentava do outro lado. "Agora, o que vocês querem comigo?" Helena tirou o diário da bolsa e o colocou sobre a mesa. "Encontrei isso em uma casa abandonada. O nome da senhora estava aqui, junto com informações sobre minha filha, Luísa." Ao ouvir o nome de Luísa, Dona Célia congelou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e ela levou a mão ao peito. "Luísa", murmurou ela, quase inaudível. Helena se inclinou para a frente. "Por favor, me diga, você a conheceu?" Dona Célia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Finalmente, soltou um longo suspiro e começou a falar. "Sim, eu a conheci." O coração de Helena disparou. "Onde ela está? Como ela está?" "Calma", respondeu Dona Célia, levantando a mão. "Eu vou explicar." A velha senhora olhou para Ana por um momento, como se estivesse tentando entender a presença da menina ali, mas voltou sua atenção para Helena. "Foi há muitos anos. Eles trouxeram Luísa até mim. Disseram que eu deveria cuidar dela, que a mãe dela tinha morrido." Helena sentiu uma pontada no peito. "Eles mentiram", disse ela com firmeza. "Eu nunca morri." "Eu sei disso agora", respondeu Dona Célia, com uma expressão de arrependimento. "Mas na época, eu acreditei." Helena tentou manter a calma. "Quem eram eles? Não sei exatamente. Eles nunca me disseram os nomes, mas eram homens sérios, perigosos. Eu sabia que não podia fazer perguntas." Dona Célia continuou. "Eles disseram que era para a segurança dela, que ela precisava ser protegida. Eu cuidei dela como se fosse minha neta. Dei um nome novo." "Qual nome?" "Sofia", respondeu Dona Célia, com um pequeno sorriso triste. "Eu a chamava de Sofia." Helena sentiu uma mistura de alívio e desespero. Luísa, ou Sofia, estava viva, mas ainda assim, tão distante. O que aconteceu depois? Um dia, os homens voltaram. Disseram que não era seguro mantê-la comigo. Levaram-na embora. Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. "Você sabe para onde a levaram?" Dona Célia balançou a cabeça. "Não, eles nunca disseram." Ana, que estava em silêncio até então, finalmente falou. "E o anel?" Dona Célia olhou para a menina surpresa. "O anel?" Ana mostrou o anel em seu dedo. "Ele era dela, não era?" Dona Célia assentiu lentamente. Sim, era o anel que ela usava. Helena segurou a mão de Ana e olhou para Dona Célia com determinação. "Você pode não saber para onde eles a levaram, mas qualquer detalhe pode nos ajudar. Pense bem. Algo que eles disseram, algo que Luísa comentou, qualquer coisa." A velha senhora ficou em silêncio por um momento. Depois levantou-se
e foi até uma gaveta em um pequeno armário. Voltou com um pedaço de papel. Luísa desenhou isso antes de ir embora, disse ela, entregando o papel a Helena. Era um desenho simples de uma casa cercada por montanhas. No canto, havia algo escrito. Quero voltar para casa. Helena segurou o papel com força, sentindo a determinação crescer dentro dela. Obrigada, Dona Célia, disse ela. Isso significa muito para mim. A senhora assentiu, visivelmente emocionada. Eu só quero que você a encontre, respondeu Dona Célia. Ela merece saber a verdade. Enquanto saíam da casa, Helena olhou para Ana e segurou a mão dela com força. Elas tinham uma nova pista, e Helena sabia que estava mais perto de encontrar sua filha. Helena estava sentada no banco do jardim, segurando o desenho de Luísa. O papel estava gasto, mas as linhas ainda eram claras. Uma casa cercada por montanhas. O pequeno rabisco no canto, quero voltar para casa, era a prova de que Luísa nunca a esqueceu. A cada detalhe que descobria, Helena sentia como se estivesse mais perto, mas ao mesmo tempo mais pesada com a realidade de que anos haviam se passado. Ana, sentada ao lado, olhava para o desenho também. Você acha que ela vai se lembrar de você? Helena suspirou, sem saber ao certo o que responder. Ela era só uma criança. E, pelo que Dona Célia contou, foi criada pensando que eu tinha morrido. Ana franziu a testa, como se tentasse processar aquilo. Por que mentiriam para ela? Helena balançou a cabeça. Para protegê-la ou para controlá-la? Eu ainda não sei. O que Helena sabia, através das palavras de Dona Célia e do diário que encontraram, era que Luísa, ou Sofia, como a chamaram durante anos, cresceu longe de qualquer vestígio de sua antiga vida. Tudo o que era familiar foi tirado dela, sem a mãe, sem o lar, sem a verdade. Luísa foi transferida várias vezes. Cada nova casa era mais isolada que a anterior. As pessoas que a cercavam mudavam constantemente, mas a história permanecia a mesma. Sua mãe estava morta, e ela precisava ficar ali para sua própria segurança. Dona Célia mencionou que Luísa era uma criança curiosa, sempre cheia de perguntas. No começo, ela questionava tudo. Onde está minha mãe? Por que não posso voltar para casa? Mas com o tempo, as perguntas diminuíram. Não porque ela desistiu de saber a verdade, mas porque as respostas nunca vinham. Aos poucos, Luísa começou a se moldar ao ambiente ao seu redor. Cresceu como Sofia, uma menina educada, inteligente e um pouco introvertida. Sempre parecia carregar uma tristeza nos olhos, algo que nunca desaparecia completamente, mesmo quando ela sorria. Uma coisa que nunca mudou, no entanto, foi o hábito de desenhar. Desde pequena, Luísa desenhava para expressar o que sentia, especialmente quando não tinha palavras para descrever. Dona Célia contou que os desenhos eram sempre cheios de detalhes: casas, jardins, montanhas. Mas havia um tema recorrente. Ela desenhava você, disse Dona Célia a Helena. Sempre uma mulher com um sorriso gentil. Às vezes, ela dizia que era só uma mulher que viu em um sonho. Essa revelação ficou martelando na cabeça de Helena. Mesmo depois de tantos anos e das mentiras que contaram para Luísa, ela ainda guardava algo da mãe em sua mente, mesmo que de forma inconsciente. O que mais mexeu com Helena foi saber que Luísa nunca teve a chance de escolher. Ela cresceu vivendo uma vida que não era sua, rodeada de incertezas. A cada aniversário, a cada momento importante, ela foi forçada a acreditar que não tinha ninguém por ela. Mas havia outra coisa que Dona Célia mencionou e que Helena não conseguia tirar da cabeça. Ela nunca falou sobre o anel, nunca mencionou que sentia falta dele, porque acreditava que, enquanto o tivesse, ainda estava conectada à mãe. Helena olhou para Ana, que ainda usava o anel no dedo. Esse anel era o que ela usava para sentir que eu estava com ela, sussurrou Helena, quase para si mesma. Ana tocou o anel, como se finalmente entendesse sua importância. Você acha que ela vai querer isso de volta? Perguntou Ana. Helena sorriu levemente,
mas havia tristeza em seus olhos. Acho que ela nunca deveria ter perdido. A questão que mais incomodava Helena era como Luísa reagiria ao descobrir a verdade. Ela sabia que, para sua filha, o mundo que conhecia era baseado em mentiras, mas essas mentiras moldaram quem ela se tornou. Como seria olhar nos olhos dela e dizer: "Eu sou sua mãe. Eles mentiram para você? E se ela não acreditar em mim?" perguntou Helena a Ana, quebrando o silêncio. Ana deu de ombros. "Se ela é como você, vai sentir que é verdade." Era uma resposta simples, mas acertava diretamente o coração de Helena. Porque, apesar de todos os medos e incertezas, ela sabia que o amor entre mãe e filha era algo que nem mesmo o tempo ou as mentiras poderiam apagar completamente. Naquela noite, enquanto Helena revisava as informações que tinha, pensou em como seria o primeiro encontro com Luísa depois de todos aqueles anos. Ela sabia que a menina que havia desaparecido não era mais a mesma. Agora, Luísa era Sofia, uma jovem que cresceu sem saber a verdade. Mas Helena tinha esperança, porque em algum lugar dentro de Sofia ainda estava a Luísa que ela tanto amava, e isso era suficiente para mantê-la firme em sua busca. Renato estava encostado no portão de sua casa quando Helena chegou. Ele parecia mais abatido do que da última vez que se encontraram. Seus olhos estavam fundos, e o rosto cansado denunciava noites mal dormidas. Mas ao vê-la, ele deu um leve aceno, como se soubesse que aquela conversa era inevitável. Helena saiu do carro, fechando a porta com um pouco mais de força do que pretendia. Estava cansada de rodeios e meias-verdades. Ela sabia que Renato tinha informações importantes, e agora era a hora de colocá-las à mesa. "Precisamos conversar", disse Helena, direto ao ponto. Renato suspirou e abriu o portão, indicando que ela entrasse. "Você sempre é bem-vinda, Helena", respondeu ele, mas sua voz carregava um tom de preocupação. A sala de Renato era simples e um pouco desarrumada, com livros empilhados em uma mesa e uma xícara de café frio esquecida em um canto. Ele apontou para uma cadeira enquanto se sentava em outra, como se soubesse que seria uma longa conversa. "Eu sei que você sabe mais do que está me dizendo", começou Helena cruzando os braços. "E eu preciso de toda a verdade, agora." Renato desviou o olhar, mas não tentou negar. Por alguns segundos, ele parecia lutar consigo mesmo, como se estivesse tentando decidir o quanto podia revelar. "Você está certa", admitiu ele finalmente. "Eu sei mais do que disse antes." "Então comece a falar", insistiu Helena, a voz firme. Renato passou a mão pelo rosto, claramente desconfortável. "Quando eu disse que cuidava de Luísa por um tempo, não foi toda a história. Eu sabia quem eram as pessoas que a levaram. Eles me ameaçaram. Disseram que, se eu não ajudasse, eles acabariam comigo." Helena sentiu a raiva crescer, mas se controlou. "Quem eram eles?" Renato balançou a cabeça. "Não sei nomes, mas sei que não eram criminosos comuns. Essas pessoas são organizadas, Helena. Elas têm dinheiro, poder, conexões. Por que levariam minha filha?" Renato hesitou antes de responder. Luísa era especial para eles. Não sei exatamente o motivo, mas parecia que ela era mais do que uma simples moeda de troca. Helena franziu a testa. "Como assim, especial?" Ele abaixou o olhar, claramente desconfortável. "Eu ouvi coisas. Conversas. Eles mencionavam que ela era importante para manter controle sobre alguém." "Controle sobre quem?" Renato balançou a cabeça novamente. "Isso eu não sei. Mas Helena, você precisa entender. Essas pessoas não são o tipo de gente que você enfrenta de frente." Helena se inclinou para frente, os olhos fixos nos dele. "Eu passei anos procurando minha filha, Renato. Não importa quem eles sejam, eu vou encontrá-la." Renato parecia desconcertado pela determinação dela. Por um momento ficou em silêncio, mas então se levantou e foi até uma gaveta em um móvel antigo. Voltou com uma pasta desgastada e a colocou na frente de Helena. "O que é isso?" "Coisas que eu guardei", explicou ele. "Informações que coletei ao longo dos anos.
Eu nunca usei porque tinha medo, mas talvez possam te ajudar. Helena abriu a pasta e encontrou uma série de documentos. Haviam fotos de pessoas que ela não reconhecia, anotações escritas à mão e um mapa com várias marcações. Essas pessoas têm propriedades em diferentes lugares, continuou Renato, apontando para o mapa. Eu marquei as que sei que eles usaram no passado. Helena olhou para o mapa, sentindo uma onda de esperança misturada com ansiedade. Por que você não me deu isso antes? Porque eu estava com medo, admitiu Renato, a voz baixa. Mas agora vejo que você está determinada. E talvez, com a sua coragem, a gente consiga mudar algo. Helena ficou em silêncio por um momento, absorvendo as informações. Finalmente levantou o olhar. Obrigada, Renato. Isso é mais do que eu esperava. Renato deu um pequeno sorriso, mas ainda parecia preocupado. Só tome cuidado, Helena. Essas pessoas não brincam. Enquanto ela se levantava para ir embora, Renato a acompanhou até a porta. Se precisar de mais alguma coisa, eu estou aqui, disse ele. Helena assentiu, segurando a pasta com força. Eu vou trazer Luísa para casa, Renato, e ninguém vai me impedir. Renato ficou parado no portão enquanto Helena entrava no carro e dirigia de volta para a mansão. Com o mapa e os documentos nas mãos, ela sabia que tinha uma nova chance de encontrar sua filha, mas também sabia que estava entrando em território perigoso. E pela primeira vez, ela sentiu que não estava apenas lutando por Luísa, mas também por todas as pessoas que haviam sido silenciadas por aquela organização. Helena estava na cozinha da mansão, espalhando os papéis que Renato havia dado sobre a mesa. O mapa, com suas marcações vermelhas, era o ponto principal. Cada uma das propriedades apontadas representava uma possibilidade, um lugar onde Luísa poderia ter sido mantida ou onde as operações daquela organização criminosa ainda poderiam estar ativas. Dona Marta entrou na cozinha, segurando uma bandeja com chá. Seus olhos pousaram na mesa cheia de documentos e depois em Helena, que parecia exausta, mas determinada. Isso é perigoso, Helena, disse Marta, colocando a bandeja na mesa. Helena olhou para ela. Eu sei que é, mas também sei que é a minha única chance. Marta suspirou, mas não disse mais nada. Ela sabia que tentar dissuadir Helena seria inútil. Foi então que Ana entrou na cozinha. Ela tinha passado os últimos dias em silêncio, observando Helena planejar cada passo. Agora, parecia que estava pronta para falar. Eu quero ajudar, disse Ana com firmeza. Helena franziu a testa. Não, Ana, isso não é para você. Mas eu sei como pensar como eles, insistiu Ana. Eu sei como pessoas perigosas agem. Helena ia protestar, mas percebeu que Ana tinha razão. A menina, com sua experiência de vida nas ruas, podia enxergar coisas que ela mesma talvez não visse. Tudo bem, disse Helena, depois de um momento. Mas você fica na mansão. Marta vai te ajudar a monitorar tudo enquanto eu estiver fora. Ana assentiu, mas não parecia completamente satisfeita. Helena passou a noite estudando os documentos. Um dos lugares marcados no mapa chamou sua atenção. Uma propriedade isolada, no meio de um campo aberto. Era um galpão grande, abandonado há anos, segundo as anotações de Renato. Parecia o tipo de lugar que a organização usaria para operações secretas. No dia seguinte, Helena foi até a delegacia local. Ela sabia que não podia fazer isso sozinha. Encontrou o delegado, um homem de aparência rígida, mas que parecia interessado no caso. Eu preciso da sua ajuda, disse Helena, mostrando os documentos. O delegado examinou tudo com cuidado. Você tem certeza de que é esse o lugar? Tenho, respondeu Helena. E precisamos agir rápido. Depois de algumas horas de planejamento, a equipe estava formada. Helena não ia ficar de fora, apesar dos protestos do delegado. Eu preciso estar lá, disse ela com firmeza. Naquela noite, um grupo de carros seguiu em direção ao galpão. Helena estava no primeiro, ao lado do delegado, segurando o mapa nas mãos. Sua respiração estava pesada, o coração disparado, mas ela sabia que não podia recuar. Quando chegaram ao local, tudo estava quieto.
O galpão parecia abandonado, mas as luzes internas sugeriam o contrário. O delegado deu as instruções aos policiais que cercaram o lugar. Helena ficou atrás de um carro, observando a operação começar. Então, de repente, uma van saiu em alta velocidade do galpão. Eles estão fugindo, gritou um dos policiais. 2 carros da polícia saíram em perseguição, enquanto outros entraram no galpão. Helena, incapaz de ficar parada, seguiu os policiais para dentro. O interior era exatamente o que ela imaginava, um espaço enorme, cheio de caixas e equipamentos. Parecia um centro de operações improvisado. Havia papéis espalhados por uma mesa, computadores ligados, e no canto, um pequeno quarto. Helena correu até o quarto, o coração na garganta. Ao abrir a porta, encontrou apenas uma cama velha e um armário vazio. Não está aqui, disse ela, sentindo o desespero crescer. O delegado entrou logo atrás dela. Encontramos alguns documentos, disse ele. Talvez ajudem. Helena assentiu, tentando controlar as lágrimas. Ela não tinha encontrado Luísa ali, mas sabia que estava chegando perto. Os policiais revistaram todo o galpão e prenderam 3 pessoas que tentaram escapar pelos fundos. Helena olhou para eles enquanto eram colocados nas viaturas. Eles sabem onde está minha filha, disse ela ao delegado. Nós vamos interrogá-los, garantiu ele. Quando voltou para a mansão naquela noite, Helena estava exausta, mas sentia uma nova chama de esperança. O cerco estava se fechando, e agora ela tinha algo que nunca teve antes: vantagem. Enquanto ela colocava os documentos encontrados no galpão sobre a mesa da sala, Ana se aproximou. Você vai encontrá-la, disse Ana, com convicção. Helena olhou para a menina e sorriu levemente. Sim, Ana, eu vou encontrá-la. Agora, era só uma questão de tempo. Helena tinha sonhado com aquele momento milhares de vezes. Em sua mente, imaginava correr até Luísa, abraçá-la com força e ouvir sua filha dizer que sentiu falta dela. Mas agora que estava tão perto de reencontrá-la, tudo parecia muito mais complicado. Estava escuro quando o carro parou em frente à pequena casa no vilarejo. A localização veio por uma combinação de pistas: o diário, o desenho de Luísa e as informações que Dona Célia forneceu. Cada detalhe levou Helena até ali, e agora ela estava de pé, com as mãos tremendo, encarando a porta de madeira envelhecida. Ana, que estava ao lado dela, tocou em seu braço. Você quer que eu vá com você? Helena balançou a cabeça. Não. Espere aqui, Ana. Eu preciso fazer isso sozinha. Com passos hesitantes, Helena foi até a porta e bateu suavemente. O som ecoou no silêncio da noite. Ela esperou, seu coração disparado, cada segundo parecendo uma eternidade. Então, a porta se abriu lentamente. Uma jovem apareceu. Tinha cabelos castanhos claros e olhos que, mesmo em meio a pouca luz, brilhavam com um tom familiar. Era ela. Helena sabia antes mesmo de Luísa dizer uma palavra. Oi? Disse Luísa, sua voz suave e um pouco desconfiada. Por um momento, Helena não conseguiu falar. Apenas olhou para a filha, absorvendo cada detalhe. Ela não era mais a menina de 7 anos que havia desaparecido. Agora, era uma jovem alta, com traços mais definidos, mas ainda carregava algo de sua infância nos olhos e no sorriso. Quem é você? Perguntou Luísa, franzindo a testa. Helena engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Eu sou sua mãe. A expressão de Luísa mudou instantaneamente. Primeiro veio a surpresa, depois a confusão, e por fim, algo que parecia ser descrença. Minha mãe morreu. Helena balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Não, Luísa. Isso foi uma mentira que contaram para você. Luísa deu um passo para trás, segurando a porta com força. Quem te disse isso? Quem é você de verdade? Helena deu um passo à frente, mas parou, tentando não assustá-la. Eu sei que é difícil acreditar, mas estou aqui para te dizer a verdade.
Eu procurei por você todos esses anos. Eu nunca desisti de te encontrar. Luísa olhou para ela, ainda desconfiada. Então, perguntou algo que pegou Helena de surpresa. Se você é minha mãe, me diga algo que só ela saberia. Helena fechou os olhos por um momento, buscando em sua memória algo especial, algo que apenas as duas compartilhavam. A música de ninar, disse ela baixinho. E então ela começou a cantar. Sua voz estava fraca, mas a melodia era inconfundível. Era a mesma música que cantava para Luísa quando era bebê. A mesma que ouviu Ana cantar sem saber como. Luísa ficou imóvel. Algo em sua expressão mudou. Seus olhos ficaram marejados, e ela levou a mão à boca, como se tentasse conter as emoções que a invadiam. Como você sabe disso? Perguntou ela, a voz tremendo. Porque eu sou sua mãe, Luísa. Eu cantei essa música para você todas as noites antes de dormir. Luísa começou a chorar, mas parecia estar lutando contra o que sentia. Eu não sei... Eles disseram... Eu sei o que eles disseram, interrompeu Helena. Eu sei que te disseram que eu morri, mas isso não é verdade. Eles te tiraram de mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luísa, e ela finalmente soltou a porta. Isso é verdade? Perguntou ela quase como um sussurro. Helena assentiu, estendendo a mão para a filha. É verdade, minha menina. Luísa deu um passo hesitante para a frente, depois outro. Então, de repente, correu para os braços de Helena, segurando-a com força enquanto soluçava. Eu achei que você nunca fosse me encontrar, disse Luísa entre lágrimas. Helena apertou a filha contra si, também chorando. Eu nunca desisti de você, Luísa. Nunca. Por longos minutos, as duas ficaram ali, abraçadas, deixando os anos de separação e dor se dissolverem naquele momento. Ana, que estava observando de longe, deu um pequeno sorriso. Finalmente, a peça mais importante do quebra-cabeça tinha voltado ao lugar. Luísa se afastou levemente, ainda segurando as mãos de Helena. Mas... como você me encontrou? É uma longa história, respondeu Helena, com um sorriso entre as lágrimas. E eu vou te contar tudo. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu como se pudesse respirar novamente. Ela havia encontrado sua filha. E, apesar de todas as perguntas que ainda precisavam de respostas, naquele momento, tudo parecia possível. A manhã estava calma na mansão, mas o ambiente carregava uma sensação de mudança. Helena estava sentada na sala de estar, com uma xícara de café em mãos, olhando para Ana, que brincava com um anel no dedo. A menina parecia distraída, mas Helena sabia que havia algo a mais por trás daquele comportamento. Desde o reencontro com Luísa, Ana tinha ficado mais introspectiva, quase como se sentisse que seu papel ali estivesse chegando ao fim. Você tem pensado muito ultimamente, não é? Disse Helena, quebrando o silêncio. Ana olhou para ela, surpresa, mas não respondeu de imediato. Eu só... não sei onde é meu lugar agora. Aquelas palavras atingiram Helena como uma faca no coração. Ela sabia que Ana estava falando sério. Depois de tudo o que passaram juntas, depois de todas as peças do quebra-cabeça que Ana ajudou a juntar, a menina ainda se sentia deslocada. Helena colocou a xícara de lado e se aproximou. Ana, você é parte disso tanto quanto eu ou Luísa. Não pense nem por um segundo que não tem um lugar aqui. Ana abaixou o olhar, mexendo nos dedos. Mas eu não sou... sua filha. Helena suspirou e colocou uma mão no ombro dela. Você é muito mais do que isso, Ana. Você é família. Aquelas palavras fizeram Ana levantar os olhos, ligeiramente emocionada. Mas antes que pudesse dizer algo, Luísa entrou na sala. O que está acontecendo aqui? Perguntou Luísa com um pequeno sorriso. Helena olhou para Luísa e depois para Ana. Estava na hora de dizer o que vinha pensando há dias. Estou pensando em adotar Ana, disse Helena, com a voz firme. Luísa parou, surpresa, mas depois um sorriso maior apareceu em seu rosto.
Eu acho que seria incrível. Ana ficou boquiaberta, claramente não esperando aquilo. Você quer me adotar? Quero. Quero que você faça parte oficial da nossa família, Ana. A menina ficou em silêncio, como se estivesse tentando processar o que acabara de ouvir. Mas eu não sou como vocês. Eu sou só... Helena interrompeu, segurando as mãos dela com firmeza. Você é corajosa, inteligente e tem um coração maior do que imagina. Tudo o que você fez, todas as vezes que ajudou, mostraram que você merece uma chance de recomeçar. Ana começou a chorar, mas tentou esconder o rosto. Eu nunca pensei que alguém fosse querer isso por mim. Luísa se aproximou e colocou um braço ao redor de Ana. Você sempre fez parte disso, Ana. A gente só está tornando oficial. Aquele foi o início do processo. Nos dias seguintes, Helena começou a trabalhar nos papéis para a adoção. Algo que não seria fácil, mas que ela estava determinada a fazer acontecer. Ana ainda parecia cética, como se esperasse que tudo desmoronasse a qualquer momento. Mas Helena fazia questão de incluir a menina em cada etapa. No dia em que os papéis foram finalmente aprovados, Helena preparou um jantar especial na mansão. Luísa ajudou a decorar a mesa, enquanto Ana, sem saber o que esperar, observava tudo de longe. Quando Helena entrou com o documento em mãos, ela se ajoelhou na frente de Ana. Agora é oficial, disse Helena, entregando o papel. Você é minha filha. Ana segurou o documento com as mãos trêmulas, lendo cada palavra com cuidado. Eu não sei o que dizer. Helena sorriu, enxugando uma lágrima do rosto da menina. Não precisa dizer nada. Você só precisa saber que agora tem uma casa, um lar de verdade. Luísa abraçou Ana e as três ficaram ali, unidas, como uma família de verdade. Mais tarde naquela noite, enquanto Ana estava no quarto organizando suas coisas, Helena entrou e sentou-se ao lado dela na cama. Sabe, Ana, quando você apareceu na minha vida, eu achava que era apenas uma coincidência. Mas agora vejo que você estava destinada a estar aqui. Ana sorriu timidamente. Eu nunca pensei que teria uma família de novo. Helena passou o braço ao redor da menina. Agora você tem. E ninguém pode tirar isso de você. A partir daquele momento, a mansão, que antes era um lugar cheio de dor e vazio, se tornou um lar de verdade. Ana finalmente tinha um lugar para chamar de seu. E pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha. A mansão nunca havia estado tão cheia de vida. Depois de anos sendo um lugar marcado pela solidão e pela ausência de Luísa, agora era como se as paredes finalmente respirassem de novo. Helena, Luísa e Ana estavam juntas sob o mesmo teto. E apesar dos desafios que ainda enfrentariam, a sensação de recomeço era inegável. Naquela manhã, o sol entrava pelas enormes janelas da sala de estar, iluminando os móveis antigos que há tempos pareciam apenas relíquias de um passado distante. Helena estava na cozinha, preparando o café da manhã. Não era comum ela se aventurar em tarefas domésticas, mas naquele dia algo a motivava. Era o primeiro dia de verdade em que a família estava reunida e ela queria que tudo fosse perfeito. Ana desceu as escadas primeiro. Estava descalça, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda sonolentos. Quando entrou na cozinha, Helena sorriu. Bom dia, dorminhoca. Ana se espreguiçou e puxou uma cadeira. Isso tudo é para nós? Pensei que seria bom começar o dia com algo especial. Ana olhou para a mesa cheia de frutas, pães e uma jarra de suco fresco. Acho que nunca vi tanto comida junta antes, disse ela com um pequeno sorriso. Helena riu. Então se prepare, porque tem mais vindo. Pouco depois, Luísa apareceu. Diferente de Ana, ela estava completamente arrumada, como se aquele fosse um dia comum. Mas ao entrar na cozinha e ver a mãe e Ana, seu rosto suavizou. Vocês estão muito animadas para o horário, disse Luísa, sentando-se ao lado de Ana. Helena colocou uma bandeja de ovos na mesa e se sentou. Talvez eu esteja animada, ou talvez eu esteja tentando garantir que vocês fiquem felizes aqui.
Luísa sorriu levemente. Você não precisa se esforçar tanto. Ana, que observava as duas, não conseguiu segurar uma risada. Vocês duas têm o mesmo jeito de falar, disse ela, pegando uma torrada. Luísa olhou para Helena, que arqueou uma sobrancelha. Será? Ana assentiu, com a boca cheia. Com certeza. Depois do café, as três decidiram passar um tempo no jardim. O lugar, que antes parecia tão vazio, agora estava repleto de vida. Helena havia pedido que os jardineiros colocassem flores novas, e até o velho balanço que Luísa tanto amava fora reinstalado. Luísa parou ao lado do balanço, passando a mão nas cordas. Não acredito que você trouxe isso de volta. Helena se aproximou. Achei que seria bom ter algo que nos lembrasse dos velhos tempos. Luísa se sentou no balanço e começou a se balançar levemente, os pés tocando o chão. Sabe, por muito tempo, eu achei que nunca ia voltar para casa. Helena sentiu um aperto no peito, mas manteve o tom calmo. E agora que voltou, ainda parece um sonho, ainda. Mas é um bom sonho. Ana, que estava sentada na grama, olhava para as duas com um misto de felicidade e curiosidade. Então é aqui que vocês costumavam passar o tempo juntas? Luísa assentiu. Minha mãe e eu ficávamos aqui por horas. Às vezes ela lia, e eu ficava balançando até escurecer. Helena sorriu. Era o nosso lugar especial. Ana olhou ao redor, como se estivesse tentando imaginar como era na época. Agora é especial para mim também. As três passaram o resto da manhã ali, conversando e rindo. A leveza daquele momento era algo que Helena não sentia há anos, e ela sabia que Ana e Luísa também estavam redescobrindo como era viver sem medo ou incertezas. Mais tarde, dentro da mansão, Helena encontrou Dona Marta organizando a sala de estar. A governanta, que sempre fora rígida e reservada, agora parecia mais relaxada, quase como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Dona Marta, começou Helena, parando ao lado dela. Eu queria te agradecer. Marta olhou para ela surpresa. Pelo quê? Por nunca ter desistido, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Marta sorriu levemente, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos. Eu só queria consertar o que fiz, Helena. E conseguiu, respondeu Helena, segurando a mão da governanta. Sem você, eu não teria chegado até aqui. Naquela noite, depois do jantar, Helena chamou as meninas para a sala de estar. Havia algo que ela queria dizer. Quero que vocês saibam que, a partir de agora, essa casa é um lugar de recomeços, disse Helena, olhando para Luísa e Ana. Já passamos por coisas demais, mas isso acabou. Agora, somos uma família. Luísa sorriu, enquanto Ana parecia estar segurando as lágrimas. Você acha que a gente pode ser feliz aqui? Perguntou Ana com a voz baixa. Helena foi até ela e segurou suas mãos. Eu sei que podemos. Enquanto a noite caía sobre a mansão, as luzes quentes iluminavam os corredores e os quartos, preenchendo o espaço com uma energia que há muito tempo havia desaparecido. Para Helena, aquele era apenas o começo de uma nova vida. Uma vida onde finalmente tinha sua filha de volta. Uma nova filha que aprendera a amar e uma casa que finalmente parecia um lar de verdade. Os primeiros dias de Luísa e Ana juntas na mansão foram um pouco estranhos. Não por falta de vontade ou esforço, mas porque as duas vinham de realidades completamente diferentes. Ainda assim, Helena observava as duas se adaptarem uma à outra com paciência, como se soubessem que estavam construindo algo importante. Naquela manhã, Ana estava na cozinha, sentada no balcão com uma tigela de cereal. Ela balançava as pernas distraidamente, enquanto observava Luísa, que estava do outro lado da cozinha, tentando fazer café. Você tem certeza de que sabe usar isso? Perguntou Ana, arqueando uma sobrancelha. Luísa olhou para ela com uma expressão divertida. Claro que sei. Não é tão difícil assim, Ana deu uma risada. Então por que tá saindo fumaça? Luísa virou rapidamente para a cafeteira e desligou o aparelho. Tudo bem. Talvez eu precise de mais prática. As duas riram juntas,
E Helena, que observava da porta, sorriu. Era a primeira vez que via as duas tão à vontade uma com a outra. Com o passar dos dias, pequenos momentos como aquele se tornaram comuns. Ana e Luísa começaram a encontrar pontos em comum, mesmo que viessem de mundos tão diferentes. Luísa era organizada, metódica e gostava de manter as coisas no lugar. Ana, por outro lado, era mais caótica, criativa, sempre buscando formas diferentes de fazer as coisas. Um dia, enquanto arrumavam o jardim, Ana jogou um punhado de terra perto de Luísa, rindo. "Ei", reclamou Luísa, olhando para a sujeira na calça. "Você precisa relaxar, Sofia", disse Ana, usando o nome que Luísa tinha usado durante anos. "É Luísa", corrigiu ela, mas com um sorriso no rosto. Ana deu de ombros, ainda rindo. "Tá bom, Luísa, mas você continua precisando relaxar." Apesar das provocações, havia um carinho crescente entre as duas. À noite, quando a mansão ficava silenciosa, Helena frequentemente encontrava as duas no sofá da sala, conversando ou assistindo a algum filme juntas. Em uma dessas noites, Luísa olhou para Ana, com uma expressão séria. "Você acha que somos mesmo irmãs agora?" Ana pensou por um momento, antes de responder. "Eu acho que sempre fomos, de um jeito estranho." "Como assim?" "Porque mesmo antes de a gente se conhecer, você fazia parte da minha vida", explicou Ana. "Tudo o que eu fiz para chegar até aqui foi por causa de você." Luísa ficou em silêncio, processando as palavras. Então, deu um pequeno sorriso. "Eu acho que gosto de ter uma irmã." Ana sorriu de volta. "Eu também." Com o tempo, as diferenças entre elas começaram a se transformar em força. Quando Luísa precisava de alguém para lembrá-la de que nem tudo precisava ser perfeito, Ana estava lá. E quando Ana precisava de alguém para ajudá-la a organizar seus pensamentos e planos, Luísa era quem a apoiava. Helena assistia tudo com orgulho, vendo o vínculo entre as duas crescer a cada dia. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em um final de tarde, quando as duas decidiram explorar o sótão da mansão. Entre caixas cheias de coisas antigas, encontraram uma coleção de álbuns de fotos. "Olha isso", disse Ana, segurando um álbum pesado. As duas sentaram no chão e começaram a folhear as páginas. As fotos mostravam Luísa quando era pequena, sempre sorrindo ao lado de Helena. "Você era muito fofa", comentou Ana, apontando para uma foto onde Luísa usava um vestido cheio de babados. "E você ainda é irritante", respondeu Luísa, empurrando Ana levemente. Elas riram, mas em certo momento, Ana ficou séria. "Eu queria ter memórias como essas." Luísa olhou para ela, sentindo o peso da frase. "Agora a gente pode criar memórias juntas", disse ela, pegando a mão de Ana. Ana sorriu, claramente tocada pelas palavras. A partir daquele momento, parecia que as duas realmente se viam como irmãs. Elas discutiam, riam, se provocavam, mas acima de tudo, se apoiavam. Uma noite, enquanto Helena lia um livro na sala, ouviu passos no corredor. Olhou para fora e viu Ana e Luísa descendo as escadas, rindo de algo que só elas sabiam. "O que vocês estão aprontando agora?" perguntou Helena, tentando parecer séria. "Nada demais", respondeu Ana, com um sorriso travesso. "Só vamos ver as estrelas no jardim." Luísa deu um pequeno aceno, confirmando. "É, só isso." Helena as observou pela janela enquanto as duas se sentavam no gramado, apontando para o céu e rindo. Era um momento simples, mas para ela significava tudo. Naquele instante, Helena percebeu que, mesmo com todas as dificuldades que enfrentaram, algo bonito havia nascido daquela história. Duas meninas, que poderiam ser tão diferentes, encontraram uma na outra o que sempre precisaram, uma família. E para Helena, isso era a maior vitória de todas. A manhã na mansão era diferente de qualquer outra. O som das risadas de Luísa e Ana ecoava pelos corredores, trazendo uma energia que Helena nunca pensou que voltaria a sentir. O sol brilhava intensamente, iluminando cada canto da casa, e o cheiro de café fresco e pão caseiro se espalhava pela cozinha.
Helena estava no jardim, observando as flores que haviam sido plantadas recentemente. Algumas semanas antes, Luísa e Ana tinham decidido renovar o espaço, escolhendo juntas cada flor e planta. Agora, o jardim era um reflexo da nova vida que todas estavam construindo ali. Luísa apareceu na porta de vidro, carregando uma bandeja com 2 xícaras de café. Achei que você poderia querer um pouco disso, disse ela, entregando uma xícara para Helena. Helena sorriu, segurando o café com as 2 mãos. Obrigada, querida. Elas se sentaram juntas em um dos bancos do jardim. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas aproveitando a tranquilidade. Você acha que vai ser sempre assim? Perguntou Luísa, olhando para o horizonte. Helena virou o rosto para a filha, percebendo a preocupação em sua voz. Assim como, calmo, sem ninguém nos ameaçando ou tentando nos afastar. Helena colocou uma mão no ombro de Luísa. Acho que agora temos uma chance real de construir algo novo. E, enquanto estivermos juntas, podemos enfrentar qualquer coisa. Luísa assentiu, mas ainda parecia pensativa. E Ana, você acha que ela vai se adaptar? Helena deu um pequeno sorriso. Ela já está se adaptando. Às vezes, é como se ela sempre tivesse feito parte disso tudo. Como se, para confirmar, Ana surgiu no jardim, carregando uma caixa cheia de ferramentas. Vocês 2 estão aí sentadas enquanto eu faço todo o trabalho? Disse ela com um tom brincalhão. Luísa revirou os olhos, mas sorriu. Você nem sabe o que está fazendo com essas ferramentas. Ana colocou a caixa no chão e cruzou os braços. Eu sei, sim. Pelo menos estou tentando. As 3 riram juntas, e naquele momento, Helena sentiu um calor no peito. Era como se tudo o que ela havia passado para chegar até ali finalmente tivesse valido a pena. Mais tarde, enquanto Ana e Luísa estavam ocupadas discutindo onde colocar uma nova trepadeira no jardim, Helena voltou para dentro da mansão. Caminhou até a sala de estar, onde havia um pequeno quadro pendurado na parede. Era uma foto recente que elas tinham tirado juntas. Na imagem, Helena estava no centro, com Luísa de um lado e Ana do outro. Todas sorriam, com os braços ao redor umas das outras. Não era uma foto perfeita, mas para Helena, era tudo o que importava. Ela se sentou no sofá, segurando a xícara de café já frio, e começou a pensar no futuro. Havia tanto a fazer, tantos sonhos para reconstruir. Luísa queria estudar música, algo que sempre amou antes de ser levada. Ela havia encontrado um piano antigo na mansão e passava horas praticando. Ana, por outro lado, estava fascinada com a ideia de ajudar outras crianças como ela. Uma noite, ela havia confessado a Helena que queria criar um espaço onde crianças de rua pudessem ter um lar, assim como ela teve. Eu quero que elas saibam que existe esperança, disse Ana. E Helena prometeu que a ajudaria a tornar isso realidade. Mais tarde, naquela noite, as 3 se reuniram na sala para assistir a um filme. Ana estava jogada no sofá, com um balde de pipoca no colo, enquanto Luísa discutia com ela sobre qual filme escolher. Você sempre quer assistir as coisas mais bobas, disse Luísa, revirando os olhos. E você sempre quer os dramas mais tristes, respondeu Ana. Helena riu, observando as 2. Vamos assistir algo que nenhuma das 2 escolheu, sugeriu ela, pegando o controle remoto. As meninas protestaram, mas no final, concordaram. Enquanto o filme começava, Helena olhou para suas filhas e sentiu uma paz que há muito tempo não conhecia. O futuro ainda era incerto, como sempre é, mas pela primeira vez, Helena sabia que, juntas, elas poderiam enfrentar qualquer coisa. Naquela casa, agora cheia de amor e risadas, havia esperança. Uma nova história estava começando, e Helena, Luísa e Ana estavam prontas para escrevê-la, uma página de cada vez.